Olá pessoal, eu sou o professor Viegas. Olá pessoal, eu sou o professor Mendigo. Sou o fiel escudeiro do mestre. E hoje eu vou falar sobre uma grande dificuldade que eu percebo tanto no ensino médio quanto no curso técnico, que é sobre a regra dos sinais. Para explicar, então, vamos usar a seguinte convenção. Número com sinal negativo, vermelho. Número com sinal positivo, azul. Então, sinal negativo na frente do número seria a primeira situação. Então, eu tenho aqui, por exemplo, menos aqui em vermelho, entre parênteses o 5. Então, não aparece o sinal ali, mas na verdade é o mais 5, ele é um número positivo, tá? Então, quando tem um menos na frente do mais aqui entre parênteses, o resultado vai ser então um número negativo. Então, aqui era menos 5, mais 5, né? O menos na frente do parênteses ficou menos 5. Depois um outro exemplo aqui, quando eu tenho um menos dentro do parênteses, né, um número que é negativo, menos 3, e eu tenho um menos na frente do parênteses. Então, menos e menos vai resultar então num número positivo, mais 3, ou simplesmente colocar o 3. Quando não aparece o sinal, ali significa que ele é positivo. Mas, Sr. Viegas, e nas operações com sinais, como faço? Então, respondendo à pergunta da aluna Jacutinga, vamos ver aqui os sinais das operações, né? Como é que eu faço quando eu tenho os sinais nas operações? No primeiro caso aqui, no primeiro exemplo, soma e subtração. Então aqui eu tenho um exemplo, menos 2 mais 3. Ó. Então eu vou, quando tem sinais contrários, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior. No caso aqui, o maior é um número positivo. Então, o 3 menos 2 vai dar 1, né? E o sinal do maior aqui, que é o 3, no caso, vai ficar mais 1. Ou simplesmente 1. A outra situação é quando eu tenho aqui o número negativo sendo maior do que o positivo, né? Os dois têm sinais contrários, né? Então eu vou subtrair, conservando o sinal do maior, só que agora aqui eu vou manter o sinal de menos na frente do número. Então 2 menos 1 vai dar 1 e mantenho o sinal negativo, que é o sinal do maior, que é menos 1. Uma outra situação aqui, exemplo 3, é quando eu tenho dois números com o mesmo sinal. Quando eu tenho dois números com o mesmo sinal, eu vou somar e conservar o sinal. No caso aqui, eu tenho menos 2, menos 1, nesse exemplo, né? Eu vou manter esse sinal negativo na frente e vou somar os dois números. 2 mais 1, que vai dar 3, copio o sinal negativo, menos 3 é o resultado, então. Outro exemplo aqui seria da divisão, exemplo 4, né? Então, que eu tenho aqui o número 4 positivo dividido por menos 2. Então 4 dividido por menos 2 vai dar um resultado negativo. Mais dividido por menos, menos 2. Outro exemplo seria quando eu tenho dois números negativos. Então eu vou dividir aqui, no caso, menos 4 por menos 2, ou seja, menos dividido por menos, vai dar um resultado positivo. Vai ficar mais 2. Ou simplesmente 2, né? E o último exemplo aqui, que seria no caso da multiplicação, exemplo 6. Então, quando eu vou multiplicar dois números com sinais contrários aqui, mais 2, por exemplo, vezes menos 1, né? Mais vezes menos, vai resultar num número negativo. Então, nesse caso aqui, menos 2. Quando eu tenho a multiplicação de dois números negativos, então, no caso do exemplo aqui, menos 2 vezes menos 1, menos vezes menos, vai dar mais. Então, mais 2. Ou simplesmente 2, né? Bom, então aqui eu coloquei um resumo, né? Então, com tudo que a gente viu lá da regra dos sinais desde o início, né? Então, apresentando aqui a primeira situação, né? Que eu tenho o número negativo na frente do número, né? Então, o sinal negativo na frente do parênteses muda o sinal do que está dentro, né? Quando tem mesmo sinal, soma e conserva o sinal. A outra situação aqui é a da divisão, né? Então, menos dividido por menos vai dar mais, né? Ou mais dividido por menos vai dar menos. Ou aqui também mais dividido por mais, que vai dar mais. Menos dividido por mais, que vai dar menos. E aqui é o da multiplicação, né? Menos vezes menos, que vai dar mais. E menos vezes mais, que vai dar menos. Tá? Ou mais vezes menos também vai resultar em sinal negativo.